Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Gostaria de pedir que nos ajudassem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Afrânio, grande colaborador aqui da Casa de Eurípides Barçanufo, e vai falar para nós um tema muito interessante, né? Saúde e perdão. Tem tudo a ver, né? Porque a nossa saúde depende do nosso perdão. Então vamos ver aqui o que o Afrânio vai trazer para a gente hoje, o que ele tem a nos dizer. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos aí da Rádio Boa Nova. É com grande prazer, né, que eu agradeço ao Jorge, à equipe aqui do nosso querido Eurípides Barçanufo, pela mais uma oportunidade de trabalho e cumprindo, né, um pouco daquilo que o Mestre Jesus pediu a seus discípulos, seus apóstolos, que divulgai o Evangelho, né, pregai essa palavra a todos os lugares que nós formos. Então, pessoal, esse tema que foi nos pedido para falar é um tema muito interessante. Eu gostaria de abrir esse tema no capítulo 10, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e em que o Kardec nos fala exatamente assim: na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material, que nós sabemos que nós somos compostos por 3 corpos, né? O corpo físico, o perispírito e o espírito propriamente dito, né? Então, a prática e o exercício do perdão, ele vem corroborar com a evolução de todos esses corpos, né? E nós espíritas, às vezes muitos de nós podemos achar que o corpo físico ele é descartável, mas nada mais é do que uma somatização de tudo aquilo que nós conseguimos aprender até hoje, as nossas vivências e os nossos pensamentos. Então, o exercício do perdão não é só aquele remédio ou aquele veneno que eu tomo querendo que o outro morra, né? Que o meu adversário, o meu inimigo, que nós ainda classificamos os nossos obsessores, né, como inimigo, como adversários, mas para o nosso corpo físico também. A medicina já vem nos falar há várias décadas, né, da importância de uma mente sã para que o corpo seja sã. Os gregos já falavam isso há muito, muito tempo atrás. Não podemos esquecer também da pergunta 886, quando Kardec pergunta aos nossos amigos de luz: qual que é a definição de caridade? Seria a famosa benevolência para com todos, né? Indulgência para com as perfeições alheias. E ele fecha e coroa a prática da caridade com o perdão das ofensas, né? Então nós nunca podemos esquecer de que o perdão ele faz parte desse processo de evolução. Tanto que ele demorou algum tempo para fazer parte do nosso dia a dia, né? E nós temos lá o Código de Hammurabi, que veio há mais ou menos 3.000 anos atrás, e veio quase que moralizar a vingança, né? O famoso olho por olho, dente por dente, né? Do nosso companheiro, quando fala essa situação. Então, naquela época, a pessoa perdia um dente, ali no outro e arrancava a boca inteira, né? Então, o código veio falar isso: não, é um dente por um dente, né? E até então não tinha regra nenhuma para esse. Nós podemos chamar de vingança, né, Jorge? Podemos chamar de vingança. Nós lembramos aqui de uma série de filmes, né, da Marvel, que chama Os Vingadores. É exatamente aquilo. Até então nós tínhamos vários filmes, né, várias séries como Justiceiros. Nada mais é do que Vingadores, né? Porque tem uma diferença muito grande entre fazer justiça e vingança, né? A justiça sempre aos olhos do Cristo, aos olhos de Deus. E nós ainda, né, no 3º milênio, nós temos uma dificuldade muito, muito grande sobre isso, né? Uma segunda-feira dessa que eu estava preparando, para ser mais preciso, na segunda-feira passada, é o tanto que a gente, quando se propõe a falar do Cristo, falar das suas máximas, nós não podemos esquecer de uma frase que foi muito batida, né, muito falada
mais ou menos na década de 1980, 1990, pelo até então médico cardiologista Laí Ribeiro, um dos precursores da neurociência no Brasil. Ele falava que quando você quer uma coisa, o universo conspira a seu favor. Só que o universo não sabe, né, o que é o melhor para você, você que acaba sabendo. Nesse caso específico, eu estava preparando para esse estudo, Jorge, vendo uma passagem, uma chamada num canal aberto, e eu vi um filme chamado Eu Só Posso Imaginar. E eu fiquei imaginando que filme é esse, né? E a chamada me chamou a atenção. Eu não sei se vocês já viram, né? Esse filme foi lançado em 2018 e conta a história de uma família com muita dificuldade pelo patriarca daquela família, né? Pelo pai, em que maltratava a mãe, o filho e etc. Num determinado momento, a mãe abandona aquela família e foge dali. E o filho fica com o pai daquele jeito, né? Extremamente violento e etc. E esse filho, em um determinado momento, ele sai de casa e vai procurar, ele vai para uma outra cidade bem longe, e lá ele começa a se envolver com umas pessoas e cria uma banda de música gospel, e começa a sair cantando. E lá um belo dia, um desses produtores, né, dessas grandes gravadoras, está num lugar e ele canta, ele chama para conversar com ele sobre a musicalidade dele, o talento, mas que ele não estava falando com o coração, que ele tinha um problema qualquer. Aí ele abre o coração para esse produtor e fala com ele: eu tenho uma mágoa, uma revolta muito grande do meu pai, e conta a história dele. Aí ele encosta na parede e fala com ele: ó, enquanto você não resolver a questão com seu pai, você não vai conseguir nada da música. Aí ele toma aquele conselho e volta para casa. Ele chega em casa, parece que o pai dele estava esperando. Faz um jantar muito bacana para ele, e na hora do jantar ele não aguenta e acusa o pai de tudo que ele fez no passado. E ele fica muito bravo com o pai dele, o pai pedindo desculpa, ele não aceita. Aí ele sai intempestivamente e vai pegar a moto dele. O que é coisa de Deus, né? A moto não funciona, ele vai no carro do pai. Na hora que ele vai procurar a chave, cai do quebra-vento, do quebra-sol, um atestado de câncer de pâncreas terminal. Aí ele começa a chorar. Meu pai é aquela pessoa difícil, agora eu entendo por que ele transformou. Nesse momento eu lembrei daquela passagem, Paciência, no capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca para gente que a doença é uma bênção de Deus que ele disponibiliza para os seus eleitos. Um sabonete de Deus, né? Um sabonete de Deus. Então, nesse momento, ele volta e o pai dele, completamente translocado, louco, né? Daquela situação que ele não conseguiu o perdão do filho. Aí o filho, naquele momento, ele reconhece ao ouvir do pai: meu filho, eu estou morrendo. Me dê mais uma chance. Aí eles começam a conviver juntos e vivem um determinado tempo. Aí o pai dele desencarna e ele fala um discurso ao lado do caixão do pai. Ele fala que aqueles últimos anos que ele teve a oportunidade, era o pai que ele queria a vida inteira. Aí ele volta, retoma a sua carreira artística, e nesse contexto ele cria uma música, essa música, Eu Só Posso Imaginar. E essa música estourou nas paradas de sucesso nos Estados Unidos no ano de 1985 e 86. Então nesse filme traz duas lições para a gente. A questão da dor, que ela sempre tem uma função em nossas vidas. É bem agitador, como dizia Chico Xavier, né? Exato. E a questão do perdão, né? Conforme nós vimos anteriormente em Evangelho segundo o Espiritismo, como nos fala que o perdão não só beneficia o nosso lado espiritual, mas o lado material também, que faz com que as doenças não venham tão pesadas como elas deveriam vir, para fazer a devida correção necessária. E o nosso campo espiritual, que se ilumina, né? E nós lembramos também da OMS, quando ela nos fala em 1947 que a saúde é um estado de completo bem-estar físico,
mental e social. Não somente a ausência de doença, né? A gente até antes de 47, né? Sem essa declaração da ONU, a gente vê uma pessoa vistosa, né? Uma pessoa sarada, e a gente, né, tem saúde, né? Está gozando de plena saúde. E hoje nós sabemos que não é só isso, né? O estereótipo da pessoa nem sempre corresponde àquilo que ele está no espírito ou na sua alma, né? A gente não sabe o que vai por dentro da pessoa, né? Os problemas que a pessoa está enfrentando no dia a dia. Exatamente. Nós falamos há um tempo atrás, né? Eu acho que a última ou penúltima vez nós tivemos aqui, nós falamos do senhor Jorge, um grande neurocientista, né, que fez um sucesso danado na América do Norte, quando ele, através das suas experiências, ele prova, né, que nem sempre uma pessoa tida como bonita, uma referência, né, na área da beleza, ou uma pessoa rica, abastada, é sinônimo de felicidade, ou sinônimo de bem-estar, né? A gente observa que o nosso íntimo, o nosso cerne, é só Deus e nós que conhecemos. E na maioria das vezes, quando a gente não nos furtamos, né, de procurar resolver os nossos problemas internos, a gente acaba patinando no sofrimento. E assim, né? Afrânio, não sei se os ouvintes já repararam isso. Muitas vezes aquelas pessoas que se mostram fortes, alegres, aquelas pessoas que brincam, que riem o tempo inteiro, se você for olhar no fundo, são extremamente depressivas. Aquilo ali tudo é uma máscara. Eu tenho uma amiga que ela é assim, se você vê, ela brinca com todo mundo, ela fala besteira e tal, mas é completamente depressiva. Então, às vezes é a máscara que a pessoa faz para disfarçar a dor que ela carrega dentro de si. Os gregos, mais uma vez os gregos, né? Eles trabalhavam muito bem na época, continuam trabalhando, né, tanto que exportou isso para o resto do mundo, a questão das máscaras, né? Nós usamos máscara e às vezes esse é um tipo de máscara. Com certeza. Às vezes a pessoa que não sabe, a maioria de nós temos muita dificuldade em falar um não, né? Nós temos muita dificuldade. E a psicologia provou pra gente que essa dificuldade de falar um não é muita carência, né? Nós temos carência e dificuldade de aceitar que nem todo mundo vai nos aceitar como nós somos, né? E a gente acaba, até descobrir isso é difícil, mas descobrir e partir para resolver é mais difícil ainda, né? Eu acho mais difícil. Isso é interessante você falando, porque muitas vezes as pessoas pedem a opinião dos outros sobre determinados assuntos. Mas eles não querem a opinião dos outros. Eles querem que as pessoas dêem a opinião dele. O que ele... Aí quando alguém expressa opinião diferente, a pessoa torce o nariz. Gente, então para que você pediu opinião? Exatamente. Que saiba que cada um vai ter uma opinião. Algumas vão bater com a sua, outras vão ser contrárias. E a gente tem que estar disposto a ouvir todas, né? E essa é a essência da vida, né? A gente conviver bem com as diferenças. né? Hoje, mais do que nunca, né? O mundo está bem voltado para as minorias, né? Que sempre, se a gente vê a história toda da humanidade, as minorias sempre foram muito massacradas, né? E hoje a gente tem não só a questão moral, que está melhorando bastante, mas nós temos a questão da lei dos homens, né? Que está protegendo muito essas melhorias, que toda a vida foi bastante massacrado, né? Nós falamos da saúde, né? Que essa saúde é a melhor condição possível que nós podemos adquirir, né? Até muito poucas décadas atrás, o ápice, né, de faixa etária de suicídio era mais as pessoas de terceira idade. Um fato até bastante lógico, né? As pessoas imaginam uma pessoa de 90 anos, já não tem mais seus amigos em volta, geralmente não tem mais o cônjuge, não tem mais os filhos, né? Não é cada vez mais sozinho. Mais sozinho, começa a olhar para trás, né? Ver o que fez, na maioria das vezes o tempo que perdeu, né? Por coisas bestas e tal, e vinha o problema do suicídio. Hoje a gente tem uma outra geração, né, já voltada para isso também, com outras situações, que isso dá até um estudo, né, Jorge? Com certeza. O perdão nada mais é do que um processo intencional e voluntário, porque depende da vontade de cada um de nós.
pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimento e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade de aumentar e desejar o bem ao agressor. Se a gente for lá na definição da caridade, está tudo em cima do perdão, né? O perdão, nós temos que tirar aquela condição de que muitos de nós, quando há uma oportunidade de assunto entre amigos e tal, surge uma situação parecida com aquela que nós vivemos há 20 anos atrás. A maioria de nós reagimos como tivesse acontecido agora, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de tirar da nossa mente uma fotografia daquele momento, né? Aquele momento que passou, aquela situação, ela fica gravada no nosso subconsciente. Não fica porque quer, não. É porque nós deixamos. Queremos, né? Não é nós retemos ela, né? Não é que nós vamos esquecer do mal que nós sofremos há 20 anos, há 30 anos atrás, porque são pesquisas, né, científicas que marcam, né? É muito interessante que se a gente perguntar para qualquer um de nós, a maioria de vocês, nossos queridos ouvintes, o que estava fazendo às 10 horas da manhã, quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos foram derrubadas por aqueles aviões. A maioria de nós lembramos o que a gente estava fazendo naquele momento. Então a mente da gente é assim, ela guarda fatos que realmente não é que são importantes, não, mas que realmente mexe com a nossa emoção, que mexe com os nossos sentimentos. E essa mesma pesquisa que fala sobre as Torres Gêmeas em nós, fala dos diversos problemas que a gente passa, e principalmente das pessoas que causaram aquilo. Então a gente cria uma imagem, aquela imagem ela é parada, né, naquele momento, e passa 20, 30 anos atrás. Nós temos um capítulo muito interessante no Mundo Maior, em que Pedro e Camilo, o Pedro foi um filho adotivo do Camilo, ele convive com ele durante um bom tempo, depois no comecinho da sua fase adulta, ele vai pedir ao pai adotivo e requerer os direitos dele com relação ao pagamento, que ele ajudou o pai a crescer e etc. O pai fala que não vai dar, ele vai assassinar o pai. E durante 20 anos esse pai adotivo se torna um obsessor na vida dele. E precisou de um espírito de luz super iluminado, que é a Cipriana, a fazer o trabalho de amor em ambos, né? Então a falta do perdão nada mais é do que um retrocesso em nossas vidas. E eu sei que tem situações muito difíceis ainda no estágio evolutivo que nós nos encontramos, mas é extremamente necessário que a gente consolide essas máximas do Cristo dentro de nós, para que a gente procure vencer essas dificuldades, porque não existe, com exceção dos anjos, né, que permeiam a nossa atmosfera e que está sempre nos auxiliando, mas a maioria de nós estamos confinados num hospital, né? Num hospital. E um hospital para doentes de almas, né? Que são exatamente nós. E nós temos as nossas dificuldades. Nós sabemos que não é fácil perdoar. Sabemos que não é fácil. Ele só vem de encontro à nossa boa vontade e o nosso querer ter uma trajetória diferente. Né? Às vezes a gente até fala que perdoa, mas não perdoa não, porque eu acho que perdoar é você não vai esquecer da ofensa, mas perdoar é o dia que você conseguir lembrar daquela ofensa, ver aquela fotografia, como você diz, e ela não te causar nenhum sofrimento ruim, nenhum sentimento ruim. Aí você perdoou. Mas se ela ainda te incomoda, você pode até não desejar mal para aquela pessoa, não querer o mal, mas se aquilo ainda te incomoda, você ainda não perdoou. Porque só vai perdoar o dia que você olhar e não sentir nada. Aí sim. Porque esquecer, é como você disse, não tem como você esquecer uma ofensa que foi feita por você. Marcou, né? Marcou, acabou. Agora que você não pode ficar preso nessa ofensa. Você não pode se prender nessa ofensa e ela que se torna uma obsessão na sua vida, que você paralisa a sua vida e fica 24 horas martelando aquilo ali,
uma forma de você se vingar, uma forma de você se fazer justiça com as próprias mãos, hein? Ao invés de deixar aquilo de seguir seu caminho, tentar se livrar daquilo. E é interessante, né, Jorge, quando a gente ouve e acaba divulgando também, que você não vê uma borboleta voando com uma asa só. Então, o conhecimento intelectual ele é fantástico para que a gente tome essa consciência do que é o perdão. Né? Vai lá no João 8,32, quando ele fala, né? Que a verdade, ela nos liberta, né? O conhecimento dessa verdade nos liberta. E o primeiro caminho, né? Para nós ainda, doentes da alma, o primeiro caminho, que não é o único, mas é o mais fácil, é o conhecimento. Como é que funciona o perdão e a falta do perdão em nossas vidas? Como é que funciona a falta do auto-perdão? Porque uma pessoa que não perdoa, ele não tem o auto-perdão. Porque a pessoa que consegue se perdoar, primeiro ele reconhece, nós temos que nos reconhecer que nós somos espírito em evolução e que nós ainda erramos. E erramos muito mais do que nós erramos hoje. Se nós não tivermos essa consciência de que nós erramos muito no passado e que trabalhamos todos os dias para errar cada vez menos, e não reconhecer que uma falha do passado é porque nós ainda não sabíamos fazer o correto, ainda não amamos, né? Ou não tivemos o amor necessário para que a gente fizesse essa situação diferente, né? É uma dificuldade muito grande. Isso acontece muito quando a gente puxa para o lado do perfeccionismo, né? Então, uma pessoa que é perfeccionista, ela sofre muito mais do que as outras, porque acha que as falhas que ela teve no passado, que ela nunca deveria ter feito aquilo. Isso é óbvio, mas se a gente entender por que nós erramos ainda e por que a gente errava mais no passado e que hoje a gente procura errar menos, o auto-perdão ele fica mais fácil, fica bem mais fácil. E lembramos a carta de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, quando ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós não procurarmos aprofundar nesse conhecimento, fica difícil, né? Por que eu vou perdoar? Por que aquele cara que me feriu, eu tenho que deixar para Deus? Enquanto nós não conseguimos colocar o Evangelho como roteiro de vida, é tudo mais difícil, né? Fica tudo mais difícil. Fica mais difícil. Ontem nós estivemos no Bezerra de Menezes, um seminário maravilhoso, gente, o Evangelho Redivivo. Gente, assim, eu até pedi, a hora que ficar pronto o vídeo, né, que eles fizeram, eu pedi para mandar o link que eu vou mandar para as pessoas, porque eu achei fantástico. Ele pegou lá como você, perdão incondicional, e ele foi pegando o Evangelho e ele foi dividindo, mas foi fantástico a divisão que ele fez. Ele foi mostrando cada coisa. Ah, você tem que fazer isso? Capítulo tal. Você vai fazer isso? Capítulo tal. Eu falei, eu quero aquilo, porque eu vou fazer, vou mandar para as pessoas, para que as pessoas vejam. O Evangelho é o nosso manual, né, de vida, nosso manual moral. E eu achei fantástico e eu quero colocar isso, e depois eu vou marcar com vocês. Um dia eu vou trazer aqui e nós vamos falar sobre isso, sobre esses tópicos, porque eu achei fantástico a maneira como ele colocou. Assim que ele fizer o vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo para você ver, que eu achei muito bacana, que é como se fosse um manual do perdão, manual da felicidade, um manual da felicidade. E ele foi lá, cada tópico do Evangelho é uma maneira de você buscar felicidade por exemplo, dentro da sua casa, honrar pai e mãe. Eu achei fantástico. E muito interessante quando a gente vai num seminário ou vai numa palestra e vê essa didática desse facilitador, quando ele coloca as referências. Justamente. Às vezes você vai num trabalho fantástico que a pessoa fez, mas não tem referência. Então aquilo fica solto, né? E ninguém está aí do outro lado nos ouvindo, querendo saber a minha opinião.
Nós estamos aqui para divulgar essa máxima do Cristo. Eu sempre falo, o que a gente fala aqui não é nosso. Nós estamos Exatamente. interpretando a nossa maneira aquilo que os Espíritos trouxeram. Nós só estamos dando, como Kardec deu a interpretação dele, nós estamos lendo a interpretação de Kardec e dando a nossa, dentro com essa base, né? Com essa base. E o Cristo, em uma das suas conversas, né, na Santa Ceia, quando ele falou, né, que um deles ia traí-lo, e eles ficaram muito tristes, né, e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, mestre? Ele responde: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. O que ele quis falar com isso? Que a maioria das pessoas que nós temos dificuldade de perdoar são as pessoas da nossa convivência. Foram pessoas que nós convivemos quase sempre muito bem. Em um determinado momento houve uma ruptura, um conflito. Eu costumo brincar assim e pergunto até para as pessoas: você tem raiva ou tem mágoa do Tchaikovsky? É um nome russo e eu não conheço nenhum Tchaikovsky aqui no Brasil. E normalmente a pessoa não, porque eu não conheço. Então, exatamente isso. O perdão é o resgate de alguém que você já teve uma boa convivência. É como a Ana sempre fala, que eu acho interessante, que ela fala isso, que todos os nossos inimigos um dia foram nossos amigos. Por isso nos tornamos inimigos, porque fizeram parte da nossa vida em algum momento. E exatamente por isso que o maior desafio nosso é resgatar esses antigos amigos e que hoje são inimigos ou são adversários. Então, mais uma força muito grande e de incentivo para que a gente venha perdoar. Quando a gente consegue entender que aquele ex-amigo, na maioria das vezes, ele não foi cruel conosco. Ele foi fraco ou foi ignorante. Não é ignorante ser uma pessoa bronca, burra, nem nada disso. É por não ter o conhecimento ainda. Então, esse conhecimento, ele abre portas no nosso coração. Abre porta para que a gente possa perdoar e buscar a felicidade que você falou aqui. E que talvez não, é o objetivo de cada um de nós, é ser feliz. E o perdão é uma mega de uma ferramenta para que a gente possa alcançar essa felicidade. Certeza. Porque, como a gente viu anteriormente, ela não é só para o espírito, é também por esse corpo transitório que nos foi emprestado. Quando a gente busca o perdão, nós teremos uma sensação melhor e, consequentemente, as nossas células, o nosso metabolismo, ele vai funcionar muito melhor, porque nós estamos dando esse incremento do perdão, melhorando a nossa condição espiritual. E o perdão, ele vem do latim, per, além de donare, doar. O perdão, doar além de quê? Além daquilo que eu acredito, além daquilo que eu acho que está certo. Porque ainda, né? É por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. A maioria de nós, quando nós somos alvejados por alguma coisa, nós queremos a vingança, camuflada de justiça, né? Eu quero justiça. E a gente pensa assim, vamos dar um exemplo aqui bastante difícil. Quando uma mãe perde um filho assassinado. E você chega para ela e fala assim: mãe, não se preocupa mais não, que eu matei a pessoa que matou o seu filho. Até quando ela vai aliviar? Até quanto ela vai aliviar a dor de seu coração? Aquela morte vai trazer o filho dela de volta? Jamais. De forma alguma. Então, a justiça que nós ainda queremos, ela não passa de uma vingança. Isso, né? Se for analisar, aquela justiça causou uma dor nela e causou uma dor em uma outra mãe. Então, quer dizer, são dores iguais, semelhantes. Duas mães perderam os dois filhos. Os dois filhos. E é exatamente, Jorge, uma coisa que amigo ouvinte, uma coisa que eu li outro dia que eu achei fantástico. Aí nós vamos cair nessa do olho por olho, dente por dente. Nós vamos ser um mundo de banguelos e de cegos. Porque um mata o outro, depois o outro mata o outro, mata o outro, mata o outro. Né? E a gente vê, principalmente nas obras do André Luiz e do Chico, que muitos personagens entram num ciclo vicioso que fica séculos e até milênios com essas dificuldades, né? Com essas dificuldades.
E o caminho e a chave que realmente vai abrir a porta do nosso entendimento para que, se não houver perdão, nós vamos dificultando cada vez mais a nossa felicidade, né? Com certeza. E o perdão e a falta de perdão nada mais é do que uma manifestação pura do nosso orgulho e egoísmo, né? A gente quer que a vingança seja feita. Repetindo aqui, gente, ninguém está falando aqui que é fácil, né? Ninguém está falando que é fácil. Jesus né? falou que não seria fácil. É tanto que quando ele fala conosco, ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, porque é uma luta constante que nós temos conosco mesmo, de aparar essas arestas, desses sentimentos muito grandes, não bons, né? E que a gente insiste em carregar dentro de nós, né? E quando a gente está vivendo nesse momento de transição, um momento difícil, né? Em que vê sofrimento para tudo quanto é lado, muita gente sofrendo muito, né? Nós sabemos que cada sofrimento nosso é a colheita de um plantio, né? São escolhas que nós fizemos em um determinado momento de nossas vidas, e esse sofrimento nada mais é do que uma oportunidade da gente estar revendo essas escolhas que nós fizemos no passado. E o perdão, com certeza, ele passa por isso. Não é que o perdão nós estamos absorvendo o que aquela pessoa fez conosco, de forma alguma. Nós estamos entendendo aquele momento que nós passamos e principalmente compreendendo que aquele agressor é porque ele ainda não aprendeu a amar. E tem muita gente que fala assim, não, essa pessoa ela está sendo um instrumento para vingar. Deus não usa a gente para coisa ruim. Nós somos mensageiros, né? Ou somos instrumento de Deus somente para coisa boa, porque Deus tem outras situações de fazer com que nós resgatamos os nossos débitos, como por exemplo as doenças de um modo geral, né? Então não precisa que alguém seja ferido ou que alguém seja morto por alguma situação de resgate. Com né? certeza. O resgate doloroso dessa forma é porque cada um de nós procura, né? É interessante que essa questão do perdão, quando eu falei que é um negócio, apesar de que os profetas já falavam isso, né? Mas ele veio ficar forte com ênfase com o próprio Cristo. Por que a gente ainda tem tanta dificuldade de reconhecer a necessidade que nós temos de exercer o perdão, né? E principalmente o auto-perdão, né? A gente ainda está montado nessas dificuldades ainda de sentimentos que nós carregamos. Nós não podemos esquecer que nós já estamos, em termos tecnológicos, no mundo de regeneração, né? O tanto de coisa avançada que existe por aí. Chegou para nós, né? Pergunta os nossos avós, né? Quem tem a oportunidade de ter seu avô ainda encarnado, pergunta para ele o que ele acha de um celular, de um computador, né? De uma nave espacial, Um carro. de um carro, né? Carro. De um avião que transporta Gente, um carro, tratores, uma né? lâmpada. Para quem não tinha, né? Se a gente for observar, realmente o mundo de a regeneração já está acontecendo. Nós é que não estamos conseguindo fazer parte dessa regeneração, porque ainda utilizamos coisas que são misericórdia divina da maneira errada. Sim. Ainda não compreendemos, Não compreendemos, né? Isso. O mundo intelectual ou material, ele está bem à frente do mundo moral, né? Se a gente pegar a própria Bíblia, né? Esses filmes de época, nós vamos observar que os sentimentos que a maioria das pessoas tinham não é muito diferente de hoje. Não. Nós temos um regulador muito forte, que são as leis, né? Quantos de nós, durante o dia, não dá vontade de matar uma pessoa? Pegar o pescocinho e apertar. Mas o que a gente pensa? Mas se eu fizer isso, eu vou ser preso. Imagina se não tivesse uma lei que regula isso. Então, as leis humanas é uma bênção de Deus também. Com né? certeza. Está certo que não acompanhe? Não acompanhe. Mas imagine sem lei. Seria muito mundo sem lei. Então, tudo isso são ferramentas que nos auxiliam
a entender essa mensagem do Cristo. E que essa mensagem do Cristo nada mais é do que uma proposta de felicidade, né? Uma proposta de bem-estar, uma proposta de trabalho na seara do Mestre. E a gente acaba tendo muita dificuldade. Esse final de semana eu fui visitar uma família e uma senhora falou que não gosta de ir numa missa com um determinado padre, que a homilia dele demora muito. E eu conheço os hábitos, né, dessa família, e essa senhora gosta de assistir novela. Ela fica 2, 3 horas na frente de uma televisão assistindo novela. Então, que lugar que a gente está colocando o Cristo em nossas vidas, né? Qual cômodo da nossa casa nós estamos reservando para ele? Em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está dentro de uma oração que o Mestre nos ensinou, dentro do Sermão da Montanha. Ele está fazendo um convite para a gente perdoar, para que a gente seja perdoado, né? É a pura meritocracia, né? É fundamental, porque nós vamos conquistando a nossa felicidade. Imagine cada um de nós, né? Se Deus viesse aqui e falasse, não, você vai ser feliz, você não. Você vai ter isso e você não. Que Deus é esse? Aqueles atributos de Deus que está na primeira página, na primeira parte do livro dos Espíritos, como é que ficaria? É justiça infinita, é bondade infinita, é amor infinito. Como é que ficaria se a gente acreditasse nisso, né? Se não é pelo fato de se a gente não acreditar que nós vamos conquistando as coisas boas, como é que a gente vive? A gente costuma falar que são os pré-requisitos que nós temos que introjetar em nós. Nós somos criados sempre ignorantes, estamos num processo muito forte de evolução, porque nós estamos na transição de um mundo para um mundo melhor, né? E se a gente não compreender que Deus conhece o coração de cada um de nós e que nós não estamos aqui à toa, né? E que mesmo que se a gente for resistente a esse mundo novo, nós teremos outras oportunidades em mundos que a nossa rebeldia, mas o nosso conhecimento será de grande valia para aqueles companheiros que ainda estão bem atrás ainda. Se a gente não acreditar que nós somos fruto de tudo aquilo que nós conquistamos ao longo de toda a nossa existência espiritual, a vida não tem sentido, né? Com certeza. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Esse bater a face é muito interessante, porque muitos de nós ou pensávamos ou continuamos pensando de que se alguém bater literalmente um tapa no rosto, você tem que virar outra. E não é isso a chamada do Cristo. A chamada é que essa outra face a oferecer é a face interna. É o que nós temos de melhor dentro de nós para retribuir aquele tapa ou aquela ofensa. Se nós pegarmos na Gênesis, que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que buscar essa essência. E essa face, outra face, é em cima dessa essência. Porque essa essência não é vingança. Com certeza. Né? Não é briga, não é... Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Quantos companheiros nossos perdem a encarnação porque relutam ou resistem ao roubo de um celular, ao roubo de uma carteira, ao roubo de um carro? O que o Cristo ensinou pra gente? Se alguém vem te tomar uma capa, dá para ele a túnica. Se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, vai com 2, né? Que ande 2 quilômetros. Quando Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, por não sabem o que fazem. Aquele homem e aquele espírito tinha tudo para se libertar. É o que Judas achou, né? O que Judas pensou que ele fosse fazer. E ele não mostrou essa força que ele tinha naquele momento. Porque se ele mostrasse, que filho de Deus era esse? Né? Ele estaria jogando por terra tudo que ele ensinou. Tudo que ele ensinou.
e veio fechar com a ressurreição, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Está na carta aos Efésios 4, 26 a 27. O que ele está falando com a gente aqui? O que ele está falando com a gente aqui? Nós podemos pecar, podemos sentir raiva, sentir mágoa, podemos, mas o problema é quanto tempo que essa mágoa ou essa revolta fica nos nossos corações, né? Tem uma frasinha muito interessante que fala assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele crie ninho ou que faça um ninho sobre a sua cabeça. Então não vamos ir por esse lado de perfeição agora, porque nós não somos, né? Mas nós podemos ficar chateados, nós podemos um dia não amanhecer muito bem, nós podemos um dia, às vezes uma coisa que uma pessoa fala com a gente ficar chateado. Qual é o problema? O problema é a gente cultivar aquilo e levar aquilo para dentro do nosso coração. Com certeza. Quando o Paulo fala conosco assim: reconciliai com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho, nós não temos que ter dúvida de que um adversário nosso, se a gente não reconciliar com ele agora, o dia de desencarne dele ou do nosso, essa quizumba vai continuar. Com certeza. Essa dificuldade ela vai diminuir e vai até aumentar, né? Porque no momento estão os dois encarnados. No momento que um desencarna, a distância aumenta, mas o sentimento de mágoa, de ressentimento, ele continua. É quando o Cristo nos orienta, quando vai levar a oferenda, né? Pense direitinho, se você tem algum problema com alguém, o que ele orienta? Volte, resolva e vem e faça a sua oferenda. Então é muito mais importante naquele momento você reconciliar com o seu adversário do que realmente dar a oferenda, que acaba sendo uma coisa material, né? Será que a gente, durante tanto tempo, com os ensinamentos que nós temos recebido, né? Por que ainda a gente tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade de seguir esses ensinamentos? Porque a gente acaba não estando muito preparado ainda para isso, né? Mas não vamos ficar tristes não, porque nós teremos outras oportunidades, com certeza, né? Oportunidades não faltarão, mas também não vamos deixar para a próxima, né? É o nós espírita, né, Jorge? Não vamos deixar para a próxima, não. Vamos nessa, porque a fila tá grande e tá difícil reencarnar. Então, o que a gente está fazendo? É só protelando a nossa felicidade, jogando para frente cada vez mais. Se levarmos a fio, né, o que o Cristo veio falar conosco, que nada é fácil, né? Viver não é fácil. Viver principalmente com os sentimentos ainda não muito nobres que nós carregamos dentro de nós. Então é importante que a gente reflita, é importante que a gente faça o uso diário dessa ferramenta que nós temos, que é a oração, né? Na essência da palavra, né? Se a gente pegar o prefixo e o radical, orar, mas com ação, né? Não adianta entrar para dentro de um quarto e ficar orando, não fazer nada, o né? dia todo, mas transformar isso em ação. E no dia a dia, e fazer com que essa luz que está dentro de nós, mas na maioria de nós essa luz ainda está apagada, está com o potencial todo ali para acender e nos iluminar primeiro e depois iluminar as outras pessoas. Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? Com certeza. Se eu não tenho luz ainda, como é que eu vou dar a luz para alguém? E quando nós nos propomos a seguir essa mensagem do Cristo, a primeira pessoa, o primeiro espírito a ser iluminado somos nós. É cada um de nós. Porque tudo parte de onde? Parte de nós mesmos, né? Nós somos autores de nossa vida, né? Do nosso destino. Nós somos os protagonistas de tudo, né? Ô, Jorge, te agradeço muito, agradeço, querido amigo ouvinte, né? Peço a Deus que essas palavras possam realmente encontrar a redundância em nossos corações, né? A guarida em nossos corações. E vocês podem ter certeza que o ouvido que está mais próximo dessas palavras são os nossos. São os nossos, né? E que nós não estamos falando aqui nada que
que é impossível da gente conseguir, né? Só a boa vontade de cada um de nós. Um grande abraço a todos vocês. Nós que agradecemos o Afrânio, né, meus amigos? Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.